noite. Uma boa sexta-feira para todos. Estamos finalizando o mês de março com mais essa programação do Te Ver Superar. E nós estamos hoje iniciando praticamente, porque nós iniciamos na semana passada, fizemos uma abertura do livro para a gente tratar da questão da reforma íntima sem martírio. Hoje nós vamos falar de dores do martírio. E aí o Jacques, que na semana passada estava aqui me apresentando, porque aqui é assim, a gente troca as funções, né? Hoje é o apresentado nosso, que é o nosso amigo colaborador do canal, também da nossa Casa Espírita Semente Cristã. E a gente está convidando você, que gosta dessa temática de reforma íntima, que nos acompanhe nesse trabalho, porque é um estudo bem interessante dessa obra da irmã Dufour, Reforma Íntima Sem Martírio, que traz para nós muitas informações esclarecedoras acerca dessa questão, que nos incentiva a entender e a fazer essa reforma íntima, que às vezes a gente tem até medo, e é muito difícil, e a gente vai ver que não é bem como a gente pensa. Bem-vindos os nossos internautas que estejam conosco durante o programa, aqueles que irão assistir em outro momento. Lembrem aqui, tem um lembrete aqui de curtir o nosso canal, dar um likezinho, acionar o sininho para quando a gente publicar alguma coisa e comentar também, né? É muito importante para que o YouTube entenda que essa programação também é importante para o internauta e faça uma divulgação maior do trabalho. Então, meus amigos, vamos iniciar aqui, vou passar para o Jacques Renan, que é ele quem vai trabalhar conosco esse capítulo, e quem tem que estar falando mais aqui é ele e não eu. Boa noite, Jacques, seja muito bem-vindo. Boa noite, Dora. Boa noite a todos e a todas. E gratidão pelo convite, né? Nós vamos conversar um pouco sobre as dores, né? As dores do martírio. Essa obra de Hermance, né? A gente saiu de Emoções que Curam e agora começando Reforma Íntima Sem Martírio, que trata das dores psicológicas, né? Do crescimento interior. Então, assim, inicialmente, falar um pouco sobre essa reforma interior, que tem esse referencial fundamental para se autoanalisar ao longo da caminhada educativa. Esse estudo, esse conteúdo vai nos proporcionar isso, né? E a dor, ela é educativa, né? E pode ser considerada também um termômetro das almas, né? Dentro desse contexto que a Hermance traz para nós, a ideia central, ela está relacionada à evolução espiritual. Então, a reforma interior, ela é vista, né, como um aspecto fundamental do desenvolvimento espiritual de cada um de nós, onde a pessoa, ela trabalha a si mesma, não o outro, ela trabalha a si mesma para superar imperfeições, as suas imperfeições, e se aproximar, né, da harmonia das leis divinas. Então, o texto que a irmã nos traz, especialmente esse capítulo, sugere que aqueles que se renovam alcançam a maior conquista das pessoas livres e felizes, que é o prazer de viver em consonância com os princípios espirituais de amor, bondade e fraternidade. E aí, dando segmento, eu me perguntei, né, fazendo as leituras iniciais do livro, da obra, por que a ênfase em sem martírio, né? Então, esse termo martírio refere-se a uma experiência de sofrimento, né? De sofrimento intenso, de sacrifício extremo, geralmente associado a causas religiosas ou ideológicas, né?
Então, historicamente, o martírio ele está ligado à ideia de morrer por uma causa, seja por defender uma fé religiosa, resistir a uma opressão política ou lutar por determinados ideais, né? Então, no cristianismo, no islamismo, ou em outras filosofias ou religiões, o martírio frequentemente envolve essa disposição de enfrentar a morte ou o sofrimento físico em nome da fé ou de uma causa sagrada. Num contexto mais amplo, esse termo também ele pode ser usado de forma metafórica para descrever uma experiência de grande sofrimento ou de dificuldade. Então, a Hermans, ela fala sobre reforma íntima, reforma interior, dando ênfase, sem martírio. E aí, eu pontuei aqui, fiz 4 observações, né? Por que essa ênfase sem martírio? Primeiro ponto, existe a cultura do sacrifício excessivo. Em muitas tradições religiosas, ou tradições espirituais, né? Existe uma tendência a glorificar o sacrifício e o sofrimento como caminhos para o crescimento espiritual. No entanto, os textos destacam que o martírio, entendido como um sacrifício excessivo ou uma autopunição, ele pode ser prejudicial e não necessariamente conduzir ao verdadeiro crescimento interior. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de observar, que é a cultura do sacrifício excessivo. O segundo ponto que a Hermans nos traz é o foco na autocompaixão. E o que é isso? Que a ideia central que ela traz parece ser promover uma abordagem mais compassiva e amorosa em relação a si mesmo. Isso significa reconhecer a própria humanidade, com suas falhas e imperfeições, e aceitar-se com bondade, com compreensão, ao invés de buscar a perfeição através do martírio e da autopunição. Então, já são a cultura pelo sacrifício excessivo, o foco na autocompaixão, para a gente combater essa cultura, a ênfase na autenticidade, que é baseado na autoconsciência e na aceitação genuína de si mesmo. Essa é a ênfase na autenticidade. A autoconsciência e a autoaceitação genuína de si mesmo. Porque isso implica em reconhecer e trabalhar as próprias imperfeições, sem recorrer a uma atitude de martírio ou negação da sua própria realidade. E resumindo, a quarta observação é sobre a promoção do equilíbrio, né? E a promoção do equilíbrio é fazer entrar nesse processo de reforma íntima sem precisar passar por um sofrimento excessivo. Ao invés disso, a Hermans encoraja uma abordagem equilibrada, baseada na compaixão, na compreensão e na busca por uma vida mais plena e feliz. Fazendo essas observações do questionamento inicial, né, porque a ênfase em reforma íntima sem martírio, falar um pouquinho sobre as dores do martírio, e esse texto inicial que começa com uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 10. Aí a irmã traz lá para a gente: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sobre as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinza. É um espírito protetor. Então, nessa frase em que se utiliza esse termo silicieis, né, o significado é que não é necessário se infligir castigos físicos ou se vestir de forma desconfortável como uma forma de sacrifício para alcançar a comunicação com seres espirituais ou se aproximar com Deus.
não é necessário a autoflagelação, a autopunição, né? Então, o próprio Evangelho já aborda e já nos alerta nesse sentido, quando a gente vai falar sobre a reforma íntima sem martírio. Então, o que a irmã traz para a gente nesse início sobre dores do martírio é que a virtude não está necessariamente ligada a uma atitude severa, né? Severa, triste, nem implica na rejeição dos prazeres que a condição humana permite. A irmã ela está sugerindo que viver em comunicação constante com os espíritos sob a visão de Deus não requer uma vida de autotortura, né? Não requer uma vida de autoflagelação, com toda essa rigidez. Em vez disso, ela nos mostra que essa virtude ela está mais relacionada no sentido de evolução espiritual, a retidão de caráter, a bondade ou a busca do bem, independentemente do aspecto externo ou das experiências sensoriais. É isso que importa, minha irmã, ela esclarece isso no início. E nesse capítulo, As Dores do Martírio, eu dividi ele em alguns pontos principais para a gente trabalhar um pouco e falar um pouco sobre essas dores do martírio e a importância da lucidez, da consciência, da distinção que a gente precisa fazer entre as dores psicológicas provocadas pela reforma, mas que nos traz bem-estar, e as dores do martírio, que nos adoece. Então, nós vamos trabalhar em cima desses pontos principais. Primeiro ponto é a diferenciação entre dores do crescimento e dores do martírio. E a Hermância, ela inicia destacando a importância de fazer essa distinção entre as dores que surgem de forma natural, nesse processo de crescimento espiritual, de reforma íntima, né? E aquelas que são resultados de uma autopunição ou martírio. E mais à frente a gente vai entender por quê. Então, eu fiz algumas considerações para a gente trabalhar esse primeiro tópico, essa distinção. Primeira consideração, a origem das dores. As dores que surgem naturalmente do processo de crescimento espiritual, elas geralmente têm uma origem orgânica, emocional e espiritual. Podem incluir desafios pessoais, confronto com aspectos que são desconfortáveis da própria personalidade, enfrentamento de perdas ou dificuldades na jornada espiritual. Essas são as dores do crescimento. Por outro lado, as dores decorrentes da autopunição ou martírio, muitas vezes têm origem na autocrítica excessiva, na busca por perfeição e uma perfeição irrealista, ou na negação das próprias necessidades e emoções, né? Então, conhecer a origem das dores e fazer essa distinção. Dores do crescimento e dores do martírio. Outra consideração. Qual a intenção por trás das dores? É importante considerar a intenção, né, que estamos enfrentando, a intenção das dores que estamos enfrentando, conhecê-las. Se estamos lidando com desafios ou dificuldades como parte do processo de crescimento e aprendizado, é mais provável que sejam dores naturais, né? Dores do processo de reforma íntima. Por outro lado, se estamos nos submetendo a sofrimento, autopunição deliberadamente, como forma de expiação ou purificação, é sinal de martírio e de autopunição, autoflagelação. Conhecer a origem das dores, a intenção por trás das dores. Terceira consideração, impacto na saúde mental e emocional. As dores do crescimento espiritual tendem a promover um senso de crescimento, de aprendizado, de fortalecimento de si mesmo.
mesmo que sejam difíceis de enfrentar. Essas são as dores do crescimento e promovem a isso. Por outro lado, as dores do martírio e a autopunição podem ter um impacto negativo na sua saúde mental e emocional. Leva a sentimento de culpa, inadequação, depressão, ansiedade. Então, essas dores causam impacto na saúde mental e emocional. E a última consideração é o autoconhecimento e a autocompaixão. O autoconhecimento e a autocompaixão, elas são fundamentais para distinguir entre as dores do crescimento espiritual e aquelas dores que surgem da autopunição ou martírio. Então, ao cultivar uma maior consciência de si mesmo, lucidez, uma atitude de bondade, de compaixão para consigo mesmo, podemos reconhecer quando estamos nos submetendo a um sofrimento desnecessário e buscar formas mais saudáveis de enfrentar esse desafio, o desafio do crescimento espiritual. Então, no primeiro ponto principal que a irmã coloca para a gente, que eu destaquei desse capítulo da Irmãs, é a diferenciação entre dores do crescimento e dores do martírio. E aí, é importante que a gente saiba a origem das dores, a intenção por trás das dores e distinguir, porque a gente tem condição de fazer essa distinção entre dores do conhecimento e dores do martírio. O impacto na saúde mental e na saúde emocional que o martírio traz e as dores do crescimento. Entender a importância do autoconhecimento e da autocompaixão, ou seja, da consciência de si mesmo, né? Dessa lucidez necessária. A reforma íntima e o sofrimento é o segundo ponto principal. Eu estava só desligando aqui o WhatsApp. Então, é o segundo ponto principal. O primeiro ponto principal foi a diferenciação entre as dores do crescimento e as dores do martírio. Agora nós vamos ao segundo ponto, que é a reforma íntima e sofrimento. Então, a irmã, ela explora essa relação entre reforma íntima e sofrimento, argumentando que enquanto a reforma íntima envolve, olha só, um processo de conscientização, as dores do martírio surgem como autopunição e negação do seu eu real. E nesse processo, quem ajuda muito as dores do martírio é uma coisinha chamada orgulho, né? Então, isso é importante a gente frisar. Reforma íntima e sofrimento, porque a irmã, se ela explora essa relação entre reforma íntima e sofrimento, todo o texto, né? Toda a obra, reforma íntima e martírio. E ela argumenta que a reforma íntima é um processo de conscientização. Essa é a grande diferença, né? Terceiro ponto principal são os perigos do martírio, né? São destacados, a Emmanuel traz os perigos associados ao martírio, incluindo a neurotização da virtude, que é a criação de uma cultura de sofrimento como sinônimo de crescimento e a tendência ao perfeccionismo e à autocondenação. Os perigos do martírio, né? E nós vamos falar um pouco sobre a neurotização da virtude, que se refere a um processo que busca, pela virtude ou pelo comportamento moralmente correto, que se torna excessivamente rígido, obsessivo, compulsivo, levando a uma neurose ou distorção psicológica. E isso pode ocorrer quando a pessoa se torna tão obcecada em seguir elevados padrões de comportamento moral
que isso é uma fonte de ansiedade, de culpa, de autocondenação. Então, falar sobre a neurotização da virtude. Eu trago aqui 4 aspectos que são fundamentais para a gente abordar. Obsessão com perfeição moral. Do que se trata? A pessoa se sente constantemente pressionada a atender padrões morais elevados e se torna excessivamente crítica consigo mesma, quando não consegue alcançar esses padrões. Isso pode levar a sentimentos de inadequação ou de culpa. Isso é um dos aspectos da neurotização da virtude. Obsessão com perfeição moral. Outro aspecto, rigidez moral. A pessoa adota uma visão muito rígida do que é certo e do que é errado. E pode julgar a si mesma e aos outros de maneira inflexível. Isso pode dificultar a aceitação das próprias falhas, né? E das falhas dos outros. Outro aspecto da neurotização da virtude, a autocondenação. A pessoa se culpa excessivamente por suas imperfeições ou erros e pode se sentir indigna de amor ou de aceitação. Isso pode levar a uma baixa autoestima e a uma sensação de desespero ou desamparo. E o quarto aspecto da neurotização da virtude, que é a ansiedade moral. Então, a pessoa experimenta ansiedade intensa relacionada a essas questões morais, como medo de cometer erros e de ser julgada pelos outros. Isso pode levar a um estado constante de tensão emocional e preocupação. Então, eu separei esses aspectos para que a gente compreenda sobre neurotização da virtude, a obsessão com a perfeição moral, a rigidez moral, a autocondenação e a ansiedade moral. Em resumo, quando a busca pela virtude, ela se transforma em uma fonte de sofrimento psicológico, ao invés de promover um crescimento saudável e uma vida moralmente significativa. E o que isso resulta? Uma série de problemas emocionais e psicológicos que pode interferir no bem-estar geral de si e dos demais, né? Com que se convive. Então, essa neurotização da virtude é um tópico de um dos aspectos principais, que é perigos do martírio. Então, eu falei de um aspecto principal, que é a diferenciação entre dores de crescimento e dores morais. Falei sobre reforma íntima e sofrimento e a importância da conscientização de si mesmo. Falei agora sobre os perigos do martírio e a neurotização da virtude. E nós vamos agora para o próximo aspecto, que é um dos mais importantes, porque a Hermância, ela traz aí, ela não só aponta, obviamente, como toda a obra dela, mas ela nos mostra um caminho para que a gente não siga esse caminho das dores do martírio, da autopunição, da não aceitação. E esse quarto tópico principal desse texto, desse capítulo que fala sobre dores do martírio, é auto-amor e autoaceitação. Então, a Hermância, ela ressalta a importância do auto-amor e da autoaceitação como elementos essenciais no processo de se reformar, da reforma íntima, argumentando que a verdadeira mudança, ela vem do amor e da compreensão de todas as partes de si mesmo, ou seja, da aceitação das minhas imperfeições, das minhas qualidades. Então, a compreensão de si mesmo, eu trouxe aqui também 6 aspectos chaves
para a gente conversar sobre a compreensão de si mesmo. Primeiro aspecto, reflexão e introspecção. Tirar um tempo para refletir sobre si mesmo. Suas experiências de vida, seus padrões de pensamento e comportamento. E como eles influenciam sua maneira de ser e agir no mundo. Esse é o primeiro aspecto-chave da compreensão de si mesmo. Reflexão. Um tempo para você refletir de forma objetiva, né? Sobre seus padrões de pensamento, de comportamento, e como esses padrões estão influenciando no seu dia a dia, na sua relação consigo mesmo e com o outro, principalmente os mais próximos. Reflexão e introspecção. O segundo aspecto-chave, autoobservação. Observar atentamente as suas próprias reações emocionais, pensamentos automáticos, padrões de comportamento em diferentes situações, para identificar tendências recorrentes, padrões recorrentes. E olha que a irmã nos dá uma boa ajuda em emoções que curam, né? Então tá aí, a compreensão de si mesmo, reflexão e introspecção, a autoobservação. Mas principalmente essa autoobservação no sentido das suas reações, as suas emoções diante das situações que se apresentam para você. Seus pensamentos automáticos, quais padrões de pensamento e comportamento. O terceiro aspecto, aceitação incondicional. E ele traz para a gente que praticar a aceitação incondicional de si mesmo, incluindo todas as partes da sua personalidade, tanto os aspectos positivos quanto os negativos, principalmente. Porque isso envolve reconhecer e aceitar as suas falhas, as suas imperfeições, as suas vulnerabilidades, sem julgamento ou autocrítica excessiva. Por isso que é a aceitação incondicional, para que você alcance a compreensão de si mesmo. Quarto aspecto-chave, exploração de valores e crenças. Questionar e examinar suas próprias crenças, seus valores e princípios, para entender melhor o que realmente é importante para você e como isso influencia suas escolhas e seus comportamentos. A razão, ela precisa existir, está do seu lado, em todos os momentos, né? Sentimento, razão, isso é importante, para que a gente possa avaliar, principalmente avaliar a si mesmo. Outro aspecto-chave é o feedback externo. Está aberto ao que as outras pessoas percebem de você, ao feedback de outras pessoas sobre como você é, como elas percebem você. E usar essas informações para ganhar uma visão mais completa de si mesmo. Deixar o orgulho de lado e refletir realmente sobre qual é esse feedback, né? Sobre esse retorno, de como suas ações afetam os outros, né? Às vezes a gente não pergunta, não conversa sobre, né? Não tem esse feedback do outro. A gente imagina, a gente se imagina, mas a gente não sabe qual é a visão do outro em relação a gente. E o último aspecto-chave, né, é desenvolvimento da empatia. Cultivar essa capacidade de se colocar no lugar do outro e entender as suas perspectivas, né, seus sentimentos, o que também pode ajudar a entender melhor a si mesmo. Essa é a ideia, através da compreensão das suas relações com os outros. Então, a compreensão de si mesmo envolve esse processo de autoconhecimento
e autoconsciência, né? A autoaceitação, que é o tópico 4. A compreensão de si mesmo. Eu elenquei aqui aspectos chaves importantes para a compreensão de si mesmo, que é a reflexão e a introspecção, tirar esse tempo para si, a autoobservação, né? Para você perceber como você reage, quais são as suas emoções diante de situações que se apresentam, a aceitação incondicional das suas falhas, né? Explorar esses valores e essas crenças, de que forma esses valores e essas crenças estão impactando positivamente no meu comportamento, na minha vida, na minha relação com os mais próximos, né? Considerar o feedback externo dos mais próximos, né? E para você melhorar o seu conhecimento de si mesmo e desenvolver a empatia, que é cultivar essa capacidade de compreender o outro, né? De se colocar no lugar do outro. Então, a compreensão de si mesmo, ela, ela não é um processo, assim como a reforma íntima, né? Ela não é um processo que eu decido hoje e amanhã eu já me compreendo. Não, é um processo contínuo e dinâmico. Porque nós não somos, nós estamos, né? De como nós estamos. Então, esse processo contínuo e dinâmico pode levar tempo e esforço. Obviamente não é fácil. É fácil eu chegar aqui e falar sobre o que a irmã traz, né? E o que a irmã nos faculta. Muito embora exija esforço e tempo, ele é fundamental para o crescimento pessoal, né? Então, esse desenvolvimento emocional e o bem-estar psicológico requer essa compreensão de si mesmo, né? Então, ao compreender melhor a si mesmo, você pode tomar decisões mais conscientes, mais alinhadas com os valores e os seus objetivos, né? Ou seja, você tem a oportunidade de cultivar melhores relacionamentos, de cultivar uma melhor relação consigo mesmo, com o seu eu verdadeiro, né? Ah, e o quinto ponto principal, né, e aí a irmã, ela fala sobre uma abordagem mais saudável dessa reforma íntima, né? Então, ela faz essa proposta, a proposta de auto-amor e autoaceitação, como uma abordagem mais saudável nos círculos espíritas, né? Nós falamos de reforma íntima, eu costumo dizer que é uma das coisas que a gente é levado a refletir logo que a gente passa a conhecer a doutrina, a necessidade de se reformar. A irmã, ela diz com alto amor e alta aceitação. Então, ela destaca nessa proposta de, de reforma íntima mais saudável a necessidade da compreensão de si mesmo, né? E aí, usando criatividade e compaixão nesse processo, que ele causa dor, né? Então, eu trouxe aqui, minha amiga Dora, as dores da alma, e eu pontuei algumas questões que considero principal. A diferenciação entre as dores do crescimento e as dores do martírio. Então, o processo de reforma íntima, ele causa as dores, mas dores psicológicas, dores que nos levam ao crescimento, né? Não à autopunição. Então, nós precisamos diferenciar dores de crescimento e dores do martírio. A reforma íntima e o sofrimento, e a necessidade desse processo de conscientização, porque a irmã diz, se reformar é ter consciência de si mesmo, né? Os perigos do martírio e a neurotização da virtude, né? Ou seja, essa tendência ao perfeccionismo, à autocondenação. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, e muito importante, que é um caminho que a irmã nos coloca, que é o alto amor e a alta aceitação, que é a compreensão de todas as partes de si mesmo, do eu real, né? E, no final,
esses pontos principais, a irmã, ela, na verdade, ela destaca a reforma íntima como esse processo de crescimento espiritual, mas adverte, quando ela traz no seu primeiro capítulo, Dores do Martírio, adverte quanto à tendência ao martírio e à autopunição. Em vez disso, ela enfatiza a necessidade do amor próprio, a autoaceitação e a compreensão. Porque a dor, ela pode ser um sinal, a dor ela pode ser educativa, mas o martírio e a autopunição não está associada a crescimento espiritual. Não é o martírio e a autopunição a verdadeira transformação interior, que vai promover essa verdadeira transformação interior. Ou seja, que vai alcançar esse prazer de viver em consonância com as leis divinas. Bem, esse é o que a gente trouxe sobre esse primeiro capítulo de reforma íntima sem martírio. Dora, Meu áudio estava desligado. sim, eu ia dizer, não tá, não sei se era o... Sim, por favor, continue. Eu acho interessante a abordagem dela quando fala das dores do martírio e diz que existe uma tendência, porque realmente parece que as pessoas acham que é muito melhor sofrer para responder por algumas situações do que se trabalhar. E não é isso. Então, a dor do crescimento é justamente esse trabalho que a gente vai fazer para a gente mesmo. Aí a gente vê aí ela citando o perfeccionismo, né? Aquelas pessoas que não admitem errar, querem ser perfeitas, e isso é impossível, não existe ser humano perfeito. E o pior, exigem dos outros a mesma perfeição, não perdoam, não aceitam, não desculpam. E essas pessoas, quando elas entendem que não existe essa perfeição nela, olha, descobri, Jacques, que eu não sou perfeita quando eu acho que eu sou, é uma dor, mas é dor de crescimento. Descobrir, já me dá conta. Agora, eu vou escolher se eu quero a dor do crescimento ou a dor do martírio. Porque se é a do crescimento, eu vou começar a me trabalhar nesse sentido. De começar a entender que não sou perfeita, também que as pessoas não são perfeitas, que eu posso errar, que eu posso ter errado muito em determinadas situações, e não me permitir entender isso, aceitar coisas dessa natureza. Então, quando a gente se dá conta disso, dói. Por isso que ela diz que reforma íntima sem dor é impossível. Porque é quando você começa a perceber as suas mazelas. Agora, daí a se retirar da cena, como diz a história. Ah, mas eu não sou perfeita, eu sou uma pessoa imperfeita, então agora eu estou fora, eu não faço mais nada, eu não participo de nada, porque eu sou imperfeita. Isso não é dor de crescimento. De maneira nenhuma, isso é dor de martírio. Eu estou me martirizando. Pronto, eu já comecei a me diminuir, já comecei a me podar, já comecei a tirar as minhas oportunidades e tudo mais. Eu não cresço desse jeito. Por isso que é importante esse estudo que ela traz aí, para nos esclarecer com relação a isso. Pois é. E é bem interessante porque, assim, se o pessoal
como eu falei na última, é, na última sexta, né? E é uma oportunidade, muitas vezes, para quem não tem muito tempo, né? Eu acho que muitos de nós, atarefados no nosso dia a dia, começar essa leitura, né? Então, tem a oportunidade, por exemplo, de ler o capítulo em uma semana e na sexta-feira já participar aqui com a gente, né? Assistindo a nossa reflexão acerca desse capítulo tão importante. E aí, se quiser também podem estar vendo, por exemplo, os outros capítulos, né, que são os outros vídeos relacionados aos capítulos de emoções que curam. Porque a Hermânia, ela tem um material muito objetivo. E nesse processo que a filosofia espírita, a gente passando a conhecer, ela nos permite, a filosofia que tem por base os aspectos morais e éticos que Cristo nos mostrou, né? Ela é um convite, né? É um convite a gente se reformar e a gente ouve falar, mas a gente inicia, obviamente, de uma forma um pouco mais geral, e a irmã, se ela chega para a gente e começa a dizer assim, olha, vamos lá, a reforma íntima, ela realmente, ela vai ocasionar uma dor, né? Mas essa dor que muitas vezes é a dor o nosso orgulho não deixa que a gente, que a gente observe, né? Que são as nossas sombras, as nossas imperfeições. E como eu vou melhorar se eu não me conheço? Como eu vou melhorar se eu não consigo olhar para as minhas dores, né? Melhor, para as minhas imperfeições e não aceitá-las? Então eu preciso de autocompaixão, eu preciso ter consciência, né? De mim mesmo. E é muito difícil, como você mesmo falou, Dora. A gente, a gente, a gente passa uma imagem, ela já existe, essa imagem. É a imagem que a gente tem, que a gente colocou para a sociedade. E para eu desconstruir essa imagem, para dizer assim, olha, eu não sou essa pessoa boazinha, não. Eu tenho imperfeições, eu sou egoísta, né? Eu sou ciumento. Então, isso é difícil, né? Isso é muito difícil, mas é necessário. É essa dor que é a dor do crescimento. É quando a visão do outro, nesse sentido, ela já não nos conduz, não conduz o meu proceder. Porque eu já tenho consciência que, para mim, é muito mais importante que eu haja em mim mesmo, né? Me recebendo, me acolhendo, né? Me aceitando como eu sou, com as minhas imperfeições. Mas isso não quer dizer passividade, né? Aceitar como você mas aí é no sentido de ter consciência, é no sentido de se conhecer, mas o principal é você ter a vontade de se melhorar. E aí começa o seu esforço em você combater a sua imperfeição. Eu preciso conhecer a origem dessa imperfeição. Eu não devo trabalhar só as consequências da minha imperfeição, não. Né? Eu preciso ir lá na origem, entender o porquê. Então, para que eu consiga me melhorar, para que eu consiga evoluir, para que eu entre, como a Hermans, ela diz, em consonância com as leis divinas, né? Para que eu consiga chegar a, ao ápice da nossa evolução, que é amar, verdadeiramente amar. É a nossa finalidade, né? É o nosso objetivo principal. E a Irmãs, nessa obra, ela trabalha isso, ela mostra isso para gente. E isso é muito interessante, muito importante. Tem um comentário no Facebook, no meu Facebook, de Carlos Alberto Farias. Ele diz o seguinte: eu acredito, Dora Rodrigues, que
toda fase de sofrimento tem o seu sentido do acalentar. São fases negativas que alguém passou, mas que futuramente será descoberta na divina fase que vem, no aspecto positivo, que se chama a lei do retorno. Essa nunca foi despercebida na vida das pessoas que praticam bem, pois o mal, a lei do retorno, é infalível para os que não souberam se fazer o bem para alguém. Ele comentou no meu Facebook e eu trouxe aqui porque diz respeito a essa postagem que nós acabamos de fazer com relação ao estudo das dores do martírio. Então, claro que tudo é uma fase que a gente passa na vida, né? Que a gente é crescendo, é se melhorando, é se desenvolvendo. E aí essas fases, elas têm as suas dores, realmente. Não tem coisa mais difícil, Jacques, do que a gente reconhecer um erro. A gente reconhecer que está errado. Imagina alguém apontar essa falha para nós quando eu acho que eu não erro, quando eu acho que eu sou perfeita, que tudo que eu faço é perfeito, e alguém chega e mostra uma falha. Aí vem os milindres, vem as raivas, vem as discordâncias, vem tanta coisa em função disso aí, porque a pessoa não admite de maneira nenhuma, nem para si, nem para ninguém, aquilo que está sendo mostrado. Então, quando a pessoa se dá conta que realmente, e isso às vezes vai acontecer lá no nosso andamento de melhoria e transformação que a vida vai trazendo, a gente olha lá para trás e diz assim, meu Deus, então era errado mesmo aquilo que eu fiz. Naquela época eu me chateei tanto, a pessoa me apontou, me disse, me mostrou, eu me chateei, eu não tirei proveito da situação, muito ao contrário. E hoje eu estou percebendo, e isso é dolorido, isso é muito difícil. Agora, dores de crescimento aqui, meu amigo, às vezes inclui não só nos acolher nesse momento, né, de entender que errou, porque realmente não tem ainda essa superioridade, ainda não é perfeito, mas muitas vezes tem que voltar atrás os passos, pedir desculpa. Né? Isso é dor de crescimento. Colocar um pouquinho do nosso orgulho abaixo, mostrar para ele que a humildade é necessária, reconhecer o erro, refazer a situação errada, coisas dessa natureza. E aí, muitas vezes, a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue ter essa dor de crescimento. Muitas vezes, a escolha, por isso que ela diz que existe uma tendência muito grande a essas dores do martírio. Mas eu gostei também, Jacques, porque ela faz uma referência a nós, trabalhadores espíritas, a nós que já conhecemos a doutrina espírita, para a gente começar a perceber essa proposta com outro olhar. Porque muitos de nós achamos que é muito simples, sabe? O simples fato de eu estar dentro do centro espírita, realizando uma tarefa, fazendo isso ou fazendo aquilo, eu já me reformei. E não é assim. Não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. Aí, muitas às vezes, aquela postura, sabe, muito pureza. Não, agora eu estou no centro espírita, eu tenho que falar baixo, eu tenho que falar manso, eu tenho que passar para as pessoas uma imagem de que eu sou muito boa, sabe, muito generosa com essa natureza. E isso não é suportável dentro de casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. Então, para a gente ter cuidado com isso. Porque nós não somos espíritos só dentro da casa espírita, né? A gente é espírita em qualquer lugar. E a gente tem uma companhia conosco aí, que de milênios, que é esse tal desse homem velho, que eu gosto sempre de lembrar, que volta e meia se expressa e mostra quem somos realmente. Então, para a gente entender que tem muita coisa ainda para ser melhorada e transformada em nós. Mas vamos com amor a nós, acima de tudo. Vamos com compreensão e com entendimento a nós mesmos, para a gente não sofrer tanto, porque reforma não é para sofrer, não. É para transformar, é para melhorar. É isso. E
a ótima observação com relação aos espíritas, né? Que nós espíritas estamos aí dentro dos centros, né? E por conhecermos um pouco da doutrina, não nos apercebemos, né? Nos tornamos juízes dos outros, né? E muitas vezes algozes de nós mesmos, né? Que é o que a irmã pede que a gente não faça, né? E isso só nos mostra também, Dora, essa necessidade de entendimento, né? Quando a gente tem consciência da gente, quando a gente busca se compreender, a gente tem, né, uma tendência de compreender o outro. E quando a gente passa a compreender o outro, diminui essa necessidade de estar apontando o erro do outro, que elencando o que a pessoa está fazendo de certo ou de errado. Porque, no final das contas, o que Jesus trouxe para a gente foi um ensinamento maravilhoso. Em nenhum momento ele falou sobre religião, ele falou sobre sermos mais humanos, falou sobre amor, sobre bondade, né? Ele falou nesse sentido. Então, para exemplificar o que eu estou querendo dizer, mais vale um ateu que tem a bondade no coração e que busca se reformar e que pratica o que Jesus praticou, porque ele ensinou, foi, foi com exemplo. Eu acho que cabe essa reflexão para a gente, né? E nós não somos donos da verdade, mas a gente precisa, uma vez que nós somos cristãos, né, entender que a necessidade de reforma ela é minha. Eu me reformo, não reformo mais ninguém, a não ser a mim mesmo, né? Eu acho que é por aí, né? E assim, é muito bom a gente estar proporcionando esse conhecimento que a irmã nos trouxe através do Wanderlei de Oliveira, e mais um estudo, né, de um livro que é Emoções não, Emoções está na minha cabeça, que é Reforma Íntima sem martírio, né, com dores, mas a dor que nos traz alegria mais tarde, né, mais à frente. Com certeza. Se você tem esse livro, leia o próximo capítulo, prepare aí as suas opiniões para interferir, para dizer o que entendeu também. Coloca aqui no chat que a gente vai publicando, viu? Esse estudo é ao vivo, é participativo, e a gente tem um prazer imenso que vocês contribuam. Então, nós estamos encerrando a nossa programação de hoje, agradecendo ao Jacques pela contribuição que ele nos trouxe nesse capítulo, agradecendo os amigos que estão nos acompanhando nesse momento, a você que vai ver no outro momento. Se achar que é importante, passe adiante o link, comente, curta o nosso canal. É um prazer saber que você nos acompanha. Então, Jacques, um bom final de semana. Se Deus quiser, na próxima sexta-feira estaremos aqui dando continuidade à nossa programação do Te Ver Superar. Muita paz a todos, boa semana. Se Deus quiser, sexta-feira, mais um capítulo do Reforma Íntima sem martírio. Boa noite.